Alexandre Pato era considerado um dos jogadores de maior potencial do futebol brasileiro. Agora, ele está sem clube e pensando até em mudar de esporte. Mas você já sabe o que aconteceu com ele? Eu vou mostrar para você nesse vídeo o triste fim de carreira de Alexandre Pato. O absurdo potencial. Alexandre Pato construiu uma carreira muito sólida financeiramente falando, mas na parte esportiva ficou evidente que ele ficou devendo. Poderia ter feito muito mais. O Pato teve uma carreira extremamente precoce e até por isso era apontado como um dos grandes nomes para o futuro da seleção brasileira. O Pato ele foi revelado pelo Internacional e subiu ao profissional com apenas 17 anos no ano de 2006. Para vocês terem uma ideia, o Pato ele era tão fenômeno nas categorias de base que o Internacional deixava o Pato fora de vários torneios de base para que nenhum time visse o Pato e tentasse a sua contratação. O Pato fez parte da campanha do Internacional, que foi campeão mundial no ano de 2006, e não demorou para rapidamente, em 2007, ele ser negociado com o futebol europeu. Na época, o poderoso Milan, que era até então o time a ser batido na Europa, desembolsou 24 milhões de euros na contratação do atacante. A chegada do jovem à Itália foi simplesmente avassaladora. Palavras do próprio lateral direito Cafu, ex-seleção e ex-Milan. O próprio Cafu dizia que chegava nos treinamentos e o Pato fazia o que queria, até com o Maldini. Fazia gol de direita, de esquerda, tinha velocidade e para muitos era apontado como o próximo Ronaldo Fenômeno. Apesar de ser muito promissor, ter muito talento, o Pato não estava ainda preparado psicologicamente e fisicamente para tudo aquilo que ele estava vivendo. Psicologicamente falando, hoje muitos criticam o Neymar dizendo que o Neymar se tornou uma celebridade, um popstar. Só que o Alexandre Pato já passava por essa situação há quase 15 anos atrás. Porque, de fato, o Pato se tornou uma celebridade quase no futebol italiano. Ele geralmente estava na mídia com assuntos absolutamente desnecessários, que não tinham nada a ver com o futebol. E só para vocês terem uma ideia, ele chegou a namorar com a filha do dono do Milan na época, que era o Silvio Berlusconi. Agora, fisicamente falando, ele também não estava preparado ainda. Ele, tudo bem, tinha um rendimento muito bom, era um cara de muita explosão, mas ele não estava com a musculatura totalmente desenvolvida. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as lesões foram começando a aparecer. E era simplesmente uma lesão atrás da outra, o que, claro, aos poucos, começou a desmotivar o Pato. Em 6 anos jogando no Milan, ao todo foram 13 lesões. Lesões que, como eu disse, desmotivaram bastante o atacante, lembrando que nessa época ele já estava até recebendo oportunidades na seleção brasileira. Porém, nunca conseguiu se firmar porque também nunca superou o status de eterna promessa. A volta ao Brasil e a frustração. Em 2013, o Pato retornou ao futebol brasileiro, justamente nessa esperança de poder finalmente se livrar das lesões. E acabou acertando com um time que na época era referência na questão do departamento médico, que era o Corinthians, que era também o atual campeão mundial. E o Pato chegou cercado de expectativa, tanto pela qualidade que ele tinha, quanto pelo valor que o Corinthians investiu na sua contratação. Hoje, com os valores mais irreais do futebol brasileiro, vocês podem até achar o valor que eu vou falar abaixo. Mas na época, o Corinthians pagou 45 milhões de reais no Pato, e na época isso era muita grana. No fim das contas, a passagem do Pato se viu livre das lesões, e ele até chegou a marcar um bom número de gols. O problema dele acabou sendo a sua postura. Não tem como não lembrar daquele pênalti na Copa do Brasil, em que o Pato bateu de cavadinha contra o Dida e o Dida encaixou o pênalti dele, resultando na eliminação do Corinthians, revolta do técnico Tite e revolta até dos próprios companheiros de equipe do Pato que queriam bater nele no vestiário. Com o tempo então, a partir desse fato, o clima, o ambiente para Alexandre Pato no Corinthians acabou ficando insustentável. Então, esse acontecimento ocorreu no ano de 2013 e, sem clima, ele acabou sendo trocado pelo Corinthians em 2014. Indo para o São Paulo, enquanto o Jadson saiu do São Paulo e foi para o Corinthians. No São Paulo, ele conseguiu render mais do que rendeu no Corinthians. Então ele passou os anos de 2014 e 2015 emprestado ao tricolor.
Jogou bem, mas longe de ser aquele Pato do começo do Internacional e do Milan. No fim das contas, ao longo da carreira, ele acabou rodando por várias equipes, teve mais 2 passagens pelo São Paulo, mas nunca mais foi aquele grande jogador e nem atingiu todo o potencial que todo mundo sabia que ele tinha. Então ele rodou por aí, Tianjin Quanjian da China, Vídea Real da Espanha, Chelsea na Inglaterra, Orlando City nos Estados Unidos, infelizmente sendo mais do mesmo. Ele até tinha alguns lampejos, porém muito longe de todo aquele craque que poderia ser sem as lesões e sem o excesso de glamour. O fim de carreira. Nesse momento, o Alexandre Pato está sem clube desde maio de 2023. Então, ele já até ultrapassou a marca de 1 ano sem clube. Ele está com 35 anos, nunca anunciou oficialmente a sua aposentadoria, mas todo mundo sabe que agora as chances de Alexandre Pato voltar a jogar são muito baixas. Pelo histórico de lesões, até mesmo por dificilmente algum time de ponta acreditar que ele ainda possa render alguma coisa. Claro, convites de equipes menores que brigam por coisas menores podem até aparecer, mas dificilmente o Pato vai aceitar. Até porque, no final da sua passagem pelo Orlando City dos Estados Unidos, ele já havia confessado que estava muito tentado até trocar de esporte, abandonar o futebol, encerrar a sua carreira e ingressar no tênis. Ele diz que gosta muito de jogar tênis, então pode ser a próxima ocupação de Alexandre Pato. Qual a lição que fica? Principalmente que, independente do talento ou do potencial de um jogador, se ele não estiver bem fisicamente e psicologicamente, não vai adiantar de nada a sua qualidade. Quantos talentos, não só no Brasil, mas mundo afora, não são desperdiçados por essas questões? Lesões que destroem carreiras, ou então jogadores que acabam se deslumbrando com a fama. É tudo muito complicado. Então por isso que muitos jogadores nunca atingem o potencial que podem, ou então nunca conseguem se manter por muito tempo no topo. Então, como eu falei, o Pato pode até ter conquistado muita grana. Ele pode estar extremamente sólido financeiramente. Mas o próprio Pato reconhece que, esportivamente falando, a carreira dele não foi nem metade do que poderia ter sido. Nunca jogou uma Copa do Mundo, não se firmou na seleção brasileira, nunca brigou pelo prêmio de melhor do mundo, acabou fazendo basicamente o oposto do que se esperava dele. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Você entende que qual foi a razão principal para a queda de Alexandre Pato? Não se esqueça de comentar também sobre o fim de carreira dele agora, querendo trocar o futebol pelo tênis. Então, bom galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!